diz a palavra do Senhor. Hoje o tema: exaltando a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o Senhor também dá consolação. Podeis assentar, meus amados. Hoje, com o tema: uma exaltação a Deus. Pastor, Paulo, aqui nessa carta de 2 Coríntios, ele começa saudando a igreja, ele começa saudando aquela igreja de Coríntios, com uma saudação, como nós já vimos no último culto, uma saudação de graça, uma saudação de paz. E agora nessa saudação, eu vejo Paulo fazendo uma exaltação. Paulo passa da saudação à igreja para uma exaltação a Deus. Em vez de iniciar essa carta salientando os variados problemas da vida, ele enfatiza a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Ainda ele faz, essa é uma das mais belas doxologias do Novo Testamento. Paulo não podia cantar acerca das circunstâncias, mas podia exaltar aquele que estava acima e no controle das circunstâncias. Falando das circunstâncias, falando nesta carta, na segunda carta aos Coríntios, nós vemos Paulo, ele apresentar muitas dificuldades, muitos sofrimentos que ele teve no ministério, sofrido nas suas viagens. Agora eu vejo uma das verdades, nós temos 3 verdades aqui, mas uma das verdades que nós temos aqui, nessa exaltação a Deus, é que Deus, ele deve ser exaltado por quem ele é. Deus, Paulo apresenta aqui nessa exaltação, ele apresenta nessa exaltação, nessa carta que ele escreve à igreja de Coríntios, não mais como a primeira carta, mas como a segunda, a terceira. Ele escreve que Deus deve ser exaltado por quem ele é. Muitas pessoas exaltam a Deus pelo que ele faz. Não, nós temos que exaltar a Deus pelo que ele é. E nós vamos ver na Bíblia
capítulo 1, versículo 3, lê bem alto para nós lá, capítulo 1, versículo 3 de 2 Coríntios, o que está escrito lá? Bendito seja, ó Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Se você for fazer uma análise sistemática desse versículo, você vai ver algo interessante. Primeiro, a palavra eulogeu, que quer dizer bendito, é uma forma judaica de louvor a Deus, ao único Deus. Para o judeu não existe outro Deus a não ser o Deus Jeová, Yahvé, reconhecendo-o como a fonte de todas as bênçãos. Então, bendito seja o Deus, porque Ele é a fonte da bênção. Bendito seja Deus. Em outras duas passagens no Novo Testamento, nós vimos em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo falando: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, você vai ver também: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a saudação de Paulo. Pastor, no caso de Efésios 1 e 3, Paulo louva a Deus por aquilo que o Senhor fez no passado. O que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3? Lê lá para nós. Pega a Bíblia ali, folha ela, tenha intimidade com o livro mais sagrado da face da terra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1 e 4 diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você sabe quanto tempo faz antes da fundação do mundo? Ele já te escolheu. Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Então em Efésios 1 e 4, ali nós vemos Paulo louvando o bendito Deus pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez. Pastor, e agora 1 Pedro 1 e 3, o que diz? Paulo louva a Deus pelas bênçãos do futuro. Lê lá para nós, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Paulo, ele louva a Deus pelas bênçãos do futuro, por uma viva esperança. O que diz lá? Bem alto, para todo mundo ouvir. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que nos gerou de novo, gerou é presente, para uma viva esperança. Opa, esperança não é passado, esperança não é presente, esperança é futuro. Você não tem uma esperança daquilo que passou, você não tem esperança daquilo que você está vendo agora, você tem esperança daquilo que você deseja. Todo mundo tem esperança, e a esperança do cristão é essa: nós aguardamos a tua vinda. Entendeu? Pastor, ainda falando, mas em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, o que diz lá? Paulo louva a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante e lugar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bem alto.
O que diz lá? Repete, outra pessoa pode repetir para que todos possam ouvir. Primeira Coríntios 1 e 3. O Pai das misericórdias. 1 Coríntios 1 e 3. 1 Coríntios 1 e 3. Lê para nós, irmão Daí. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso. Graça e paz da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ei, nós foi essa aí que você leu, irmã Cleiton? Ok, graça e paz da parte de Deus. Irmão, nós aprendemos no culto passado o que significa graça e paz. Graça, favor não merecido. Paz só vem depois da graça. Graça foi na cruz do Calvário. A paz é aquilo que a cruz do Calvário nos proporcionou. Presente. Você quer graça? Você quer paz? Precisa aceitar a graça. Você quer paz? Precisa acreditar na graça. Isso é presente. Aquele que aceita Jesus automaticamente recebe a graça de Deus, que é o dom gratuito de Deus, e também recebe a paz. Presente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo louva a Deus, o bendito Deus, pelo presente, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante, momento. Você se entrega a tua vida a Deus, Deus naquele mesmo momento, Ele te salva e te renova. Quando eu vejo algo interessante, falando ainda de Paulo, eu vejo 3 declarações distintas acerca de Deus. Primeira declaração: Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, Jesus, Ele foi homem. Cristo é o Messias, o prometido. Pastor, o Paulo, ele louva a Deus, dizendo que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão interessante, porque é muito fácil nós dizer Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero ver nós interpretar essa palavra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Ainda falando do louvor a Deus, e agora nós vamos falar Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar, ainda voltando aqui, nessa que Paulo louva a Deus, ele exalta a Deus pelo que Ele é. Nós vimos que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus direcionava o louvor a quem? Jesus ensinava o povo a louvar a quem? Vamos para a Bíblia? Mateus 9 e 8, irmão Fábio. Mateus 26 e 27, irmão Daí. E Lucas 5 e 27, irmã Juliana. O que diz ali? Vamos ver o que Jesus ensinava o povo a fazer. Jesus nunca traía glória para si. Por quê? Porque Jesus foi homem que nem nós, passou pelas mesmas tentações. Ele estava aqui na terra apresentando o céu, mas ele estava aqui na terra também nos ensinando a fazer alguma coisa. O que diz em Mateus 9, versículo 8? E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. Opa! Que dera tal poder aos homens. Quem é que estava com poder ali? Quem é que estava operando o milagre ali? Jesus. Mas a multidão glorificou a quem? A Deus. É uma grande diferença. A multidão não estava glorificando Jesus, a multidão estava glorificando a Deus que deu tal poder para os homens. Quem era o homem ali? Jesus. Por isso que Jesus falou depois: olha, se vocês crerem, Diácono Bom Gelson, vocês vão fazer obras bem maiores do que eu fiz aqui nessa terra. Entendeu? Deus vai te dar poder, mas você precisa crer. O que diz outro versículo ali? Mateus 26 e 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. E tomando o cálice, olha só que interessante.
E dando graças a quem? Peraí, Jesus estava ali na Santa Ceia, estava ministrando a Santa Ceia de Acrimodael. Jesus, ele estava agradecendo a quem? Lá no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos caminhando, daqui a pouco apareceu um terceiro, foi convidado para levar para casa, foi lá na casa, sentou na mesa e deu graças a quem? Mas ele era quem? Ele era Jesus. Entendeu? Eu não vejo, irmãos, por que eu estou frisando isso? Porque nós temos que exaltar Deus. E nesses últimos dias está se levantando muitos falsos profetas querendo exaltação para si e não para Deus, ensinando o povo a exaltar si e não a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que toda honra, toda glória pertence a Ele, não a nós. O que a Bíblia nos ensina? Lucas capítulo 5, versículo 26, irmã Juliana. E todos ficaram maravilhados. Ei, e todos ficaram maravilhados e glorificaram. Se acontece alguma coisa na igreja, irmã Daniela, milagre, prodígios, maravilha, cura, é normal vocês ficarem alegres, é normal vocês glorificar, mas glorificar quem? A Deus. A Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. A Deus. Pastor, falando agora, o Deus, Paulo nos ensina que o Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho é eternamente gerado do Pai. É exata expressão do Pai. O Filho é a exegese do Pai. O que é exegese? Ele apresenta o que o Pai é, ele mostra o que o Pai é. O próprio Jesus falava assim, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Por que nós não podemos dizer isso? Por que nós não podemos dizer isso? Ei, dá uma olhada para mim que você está vendo Deus na minha vida. Miserável homem que sou. Por causa do que eu não consigo dizer, se você vê eu, você está vendo o Pai. Por quê? Porque o Pai é santo. E nós, pastor? Nós, se não fosse a misericórdia do Pai todos os dias, como é que eu posso dizer quem vê a mim vê o Pai? Nós deveríamos dizer: olha para mim que tu está vendo Deus, mas não dá. Nós temos que buscar a presença, temos que buscar a imagem e semelhança, temos que todo dia pedir misericórdia a Deus, pelo menos que o povo consiga ver a tua glória na nossa vida. Mas para dizer assim, quem olha a mim vê o Pai, só Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Eu acho interessante que lá na cruz do Calvário, lá no monte do Getsemane, quando Jesus estava na pedra, lá orando, chorando, pingando gota de sangue, Jesus começou a sentir a rejeição do Pai. Por quê? Porque estava assumindo os nossos pecados. Dali em diante, não adianta dizer quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, irmã Lenice, se tornou maldito, morrendo em morte de cruz. Mas ele era santo. Pois é, mas por causa de mim e de você, para eu e você não morrer, ele foi lá e morreu. Agora que interessante, Jesus é filho, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai. O Filho e o Pai são um. Ah, pastor, aonde que o Filho e o Pai são um? Aonde que o Filho e o Pai são um? Aqui na terra? Só no mesmo Espírito. No céu eles são um. Aqui na terra ele é filho e o Pai é Pai. Pastor, e Cristo lá no céu? Lá ele é Deus. Lá ele é Deus. Aqui ele é filho. Aqui ele não foi Deus, aqui ele foi filho. Pastor, se ele fosse Deus, para o que ele precisaria da direção do Espírito Santo?
se Ele é Deus. Aqui na terra Jesus foi homem, assim como eu e você. Ele estava sem pecado. Essa era a diferença de eu e de Jesus. Caso contrário, Ele era igual a nós, passou pelas mesmas paixões que nós, tentações que nós. A diferença foi que Ele não cedeu ao pecado, e a Eva e o Adão cederam. Mas Ele era homem aqui. Pastor, como é que Ele era homem? Então Ele não era alto. Pastor, eu vou decidir fazer. Não, tudo que Jesus fazia era direcionado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 4 diz: e Ele foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado. Se não fosse o Espírito Santo dirigir Jesus, você acha que Ele ia querer ir para o deserto? Claro que não. Ele ia para a casa da Marta e Maria tomar café. Não é bobo? Mas somos direcionados pelo Espírito Santo. Muitas das vezes nós temos que ir ao deserto. O Espírito Santo nos conduz a certos desertos, irmã Diva, que muitas das vezes a gente vai meio bem-sudinho, mas nós temos que ir lá. Passamos lá no deserto 40 dias, muitas das vezes sofrendo. Passamos um período de sofrimento, mas esse período de sofrimento não é para nos matar. Esse período de sofrimento é para nos fortalecer. Pastor, eu vendo aqui falando, o filho, ou o escritor interpreta essa correlação da seguinte forma: para Jesus, sua natureza humana, Deus é seu Deus, e para Jesus, em sua divindade, Deus é Pai. Olha que interessante. Seu Deus desde a encarnação, seu Pai desde a sua eternidade. O escritor diz que é por causa de Jesus Cristo que podemos chamar Deus de Pai. Por quê? Porque foi Deus que fez Jesus nascer. Não teve outro Pai. Foi através do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Lá é um. Aqui ele se divide em 3 pessoas diferentes, atividades diferentes. O Pai é o Criador, o Filho é o regenerador e o Espírito Santo é o Consolador. Todos eles trabalham, cada um na sua tarefa. Deus criou, o homem pecou. Jesus veio e morreu e nos deu a segunda chance. Beleza, Jesus teve que voltar. Agora o Espírito Santo está conosco. Ele é o Consolador, Ele é o intercessor. Se lembra que Jesus falou bem assim: eu preciso ir para que o Espírito Consolador venha. Não dá para os dois estar aqui na terra. Por quê, pastor? Porque lá eles são um. Entendeu? Lá eles são um. Olha só que interessante. Deus vê em nós seu Filho e nos ama como ama seu Filho. João 17, 23. O que diz lá? João 17, 23. Lê para nós ali, irmã Clédia. João capítulo 17, versículo 23. João capítulo 17, versículo 23. O que diz lá? Olha só, eu neles e tu em mim. Está falando, eu neles e tu em mim. Então peraí, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então peraí, a Bíblia está dizendo que Jesus estava representando o Pai aqui na terra, estava mostrando as coisas do céu aqui na terra, e o mundo precisaria ver Deus na vida de Jesus. Para quê, pastor? Para que acreditasse que o Pai mandou ele aqui na terra. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó: para que ele seja perfeito em unidade e que, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado. Pastor, se Deus enviou Jesus,
e Jesus nos envia, automaticamente é Deus que está nos enviando. Então, quando Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, automaticamente é o próprio Deus falando para você: vai, porque foi o Pai que enviou Jesus. Vai, porque nós precisamos reconhecer que Jesus estava aqui na terra, porque o Pai mandou ele aqui na terra. Todas as coisas que Jesus falava aqui na terra era porque o Pai estava dando crédito para ele falar. Pastor, outra coisa que eu acho interessante é que Paulo, ele fala naquele versículo ali do capítulo 1, versículo 3 em diante, que Deus é Pai da misericórdia. O que é misericórdia? Essa expressão Pai da misericórdia não significa apenas Pai misericordioso, mas a fonte inesgotável de todas as misericórdias que os crentes são e serão objeto. Todas. Deus é a fonte das misericórdias. Misericórdia é um atributo moral de Deus que o leva a não dar ao pecador o que ele merece. Mas merecemos seu castigo, mas ele nos dá sua misericórdia merecida. Todas as misericórdias têm sua origem em Deus e só podem ser recebidas dele. Lamentação capítulo 3 versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós merecia ser consumido, entendeu? Deus tinha toda a razão quando dizia assim: ó, destituído estou da glória de Deus. Todos aqueles que pecaram estão destituídos. Toda alma que pecar vai morrer. Deus tinha toda a razão. Deus tem a lei, Deus tem a palavra dele, e a palavra dele está lá de pé, a nossa que caiu. E agora, pastor? Agora nós estamos recebendo um perdão que nós não merecemos. Estamos recebendo uma misericórdia que nós não somos merecedores. Quando você é merecedor, tudo bem, mas essa misericórdia que vem de Deus, nós não somos merecedores. Por isso que a Bíblia diz aqui: a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Irmão, o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Você já imaginou? A Bíblia diz: toda alma que pecar, essa... Você já imaginou quantos minutos de vida você teria? Você já imaginou? A partir de agora, valendo, pronto, zerou. E agora? Eu já teria gente morrendo. Já teria caído os 3, 4. Pastor, por quê? Porque hoje o pecado já começa aqui. A palavra de Deus conhece nosso coração, nossa intenção, nossos pensamentos. De longe conhece. Ih, pastor, mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor, a misericórdia é aquele bloqueio que protege nós. Diz: não, vai ter mais uma chance. Não, eu perdoo ele de novo. Não, estou perdoando de novo. Não, estou perdoando de novo. E Satanás querendo matar, e Satanás procurando a tua alma para levar, Satanás procurando a tua vida para ceifar, e Jesus dizendo: não, Senhor, meu sangue não é tão barato não. Aquele sangue foi para esse, aquele sangue foi para aquele. Todos os dias. A Bíblia diz também que a Bíblia fala da riqueza da misericórdia de Deus. Salmo capítulo 5 versículo 7. O que diz lá? Outro já abre Salmo 69 e 16. Salmo capítulo 5 versículo 7. E outro Salmo 69 versículo 16. Ali fala da riqueza da misericórdia de Deus. Tem que ser algo muito valioso. Mas nós temos que ter noção desse valor, porque a gente muitas das vezes não leva a sério que Deus é um Deus de misericórdia. A gente, Deus é Deus de misericórdia, glória a Deus, mas tipo assim, eu não reconheço o valor dessa misericórdia. O que diz lá? Salmos capítulo 5 versículo 7 e outros 69 e 16. Versículo 7 só. Mas eu entrei na tua casa pela grandeza da tua benignidade
e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ei, você está falando da casa de Deus. Você acha que pode entrar impureza na casa de Deus? No santo templo? O próprio salmista diz bem assim, ele faz uma pergunta para Deus: Deus, quem entrará no teu santuário? Aí Deus responde: aqueles e não tem vaidade e sabe amar. Mas aqui o salmista diz assim, mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua bondade ou misericórdia. Sabe por que nós temos acesso direto a Deus hoje? Por causa da misericórdia dele, porque ele é o Pai da misericórdia. Sabe por que temos acesso direto a ele? Podemos conversar com ele por causa da misericórdia dele. Senão nós não teríamos acesso a ele. Capítulo 69, versículo 16, o que diz lá? Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha só o que o salmista diz: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. Irmão, sabe por que Deus te ouve? Sabe por que as tuas orações Deus te ouve? Sabe por que muitas das vezes Deus te olha? Muitas das vezes você está lá no charco de lodo e Deus tem um olhar para você. Deus vai lá com a mão misericordiosa, te arranca do charco de lodo, põe teu pé firme sobre a rocha. Por causa do quê? Da sua misericórdia. Deus te ouve, Deus te ouviu e Deus continuará te ouvindo, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus te vê, Deus te viu e Deus vai continuar te vendo, porque Ele é um Deus de misericórdia. A tua família está sendo vista por Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia. A tua casa, a tua saúde, o teu ministério, Deus está vendo, Deus está te ouvindo, porque Ele é um Deus de misericórdia. Eu não merecia isso, mas Ele é Pai da misericórdia. Reconheça isso. Outra coisa que nós temos aqui que é tão interessante é que a sua terna misericórdia. Tiago capítulo 5 versículo 11 diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pastor, a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele deixa o servo passar por uma luta, mas Ele tem consolação para ele no final. Olha o que aconteceu com Jó. Jó sofreu, padeceu, perdeu. Jó perdeu tudo, mas Jó, ele tinha uma certeza: o meu Redentor vive. Peraí, pastor, se Jó falava o meu Redentor vive, no eu sair, no eu posso voltar, é porque ele sabia que o Redentor que ele acreditava era Pai da misericórdia. E se esse Pai da misericórdia existe e está vivo, ele sabia que um dia Deus iria levantar ele de novo. Ele só não sabia que Deus ia dar tudo em dobro para ele. Pastor, quando falamos de misericórdia, nós falamos da grandeza da sua misericórdia. Números capítulo 14, versículo 19. Outro já abre Salmo 51, versículo 1. A grandeza da misericórdia do Senhor. Pastor, você sabe qual é o tamanho da misericórdia do Senhor? Vamos para a Bíblia, que a Bíblia nos mostra. Números 14, versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Olha só que interessante. Quem é que está falando ali? Quem é que está falando ali? Números 14, versículo 19. Olha que interessante. Essa aqui até eu quero ver. 14, 19 aqui, ó. Os israelitas querem voltar para o Egito. E agora Deus pega aí, quer punir o povo, né? Deus um dia chegou para Moisés e falou meio assim: Moisés, eu vou matar tudo, vou acabar com tudo, não vai escapar nenhum aí.
só vou deixar você aí, da tua família eu vou levantar uma nova nação. Aí Moisés pega e fala para Deus: Deus, perdoa, Deus. O que diz aí o versículo? Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Olha só, Moisés pede para Deus perdoar, já como Deus já tinha perdoado antes. Não era a primeira vez que Deus tinha perdoado esse povo. Não era a primeira vez que Deus estava dando uma chance para esse povo. Não era a primeira vez que Deus já queria liquidar esse povo. Mas por que Deus não conseguiu punir esse povo? Porque alguém estava intercedendo, alguém estava pedindo, alguém estava chorando, alguém estava pedindo por misericórdia. E Deus é rico, é Pai da misericórdia. Outra coisa, também fala da multidão das suas misericórdias. Salmo 51:1, o que diz lá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe o que paga as nossas transgressões? A misericórdia do Senhor. Mas primeiro nós temos que pedir misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia lá do meu trabalho. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. E Deus tem uma multidão de misericórdia. O salmista diz ali que tem uma multidão, irmão. Quando a multidão é contada aqui na terra, você tem contabilidade para dizer: é milhões, é bilhões, é trilhões. Quando a multidão vem do céu, você não tem contabilidade. Quando a multidão é contabilizada com números aqui na terra, você consegue ter uma minha imaginação. Agora, quando o salmista diz, segundo a multidão da tua misericórdia, está falando da misericórdia de Deus. Tu não tem como comparar. É uma contagem que não tem, a mente humana não tem como calcular, porque ela é grande mesmo. Pastor, Deus fala que, o apóstolo Paulo fala que Deus é o Pai da consolação, de toda consolação. Nesse segundo livro de Coríntios, segunda carta de Coríntios, nós vamos falar muito sobre consolação. Pastor, Deus é Pai de toda consolação. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser em Deus. Dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente em Deus nossa alma encontra abrigo e refúgio. Só Ele é a cidade e refúgio dos nossos corações. Fora dele prevalece uma tempestade avassaladora que traz inquietação, perturbação para a nossa alma. Olha que interessante. Deus, Ele encoraja e consola aqueles que sofrem. Entendeu? Quando Jesus fala, olha aqui, mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Mas quem precisa ser encorajado que está sofrendo? Olha que interessante. Vamos ler? Lucas capítulo 9, versículo 23. Outro já abre em Marcos 10. Marcos capítulo 10. (10, 29 a 30, se não me foge a memória. Mas vamos lá. Primeiro Lucas 9, 23. O que diz lá? Bem alto. Ele dizia a todos: se alguém tem aqui após mim, negue a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga. Olha que interessante. Quem falou? Jesus falou. O que Jesus falou? Olha aqui, ó. Ele dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é um convite, irmã Daniela. Isso é um convite a você negar alguma coisa. Jesus está convidando. Jesus estava falando para os discípulos para
se alguém quisesse vir após ele, se alguém quisesse seguir ele, se alguém quisesse obedecer aos mandamentos do Pai, tinha que negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, Tainara, e seguir a Jesus. Pastor, eu acho interessante, estamos falando que Deus é Pai da consolação. Consolação de quem, irmã Diva? De quem toma essa decisão. Quem não toma essa decisão, Deus não precisa consolar, porque não tem aflição. Né? Pastor, quem não nega a si mesmo vai ter aflição do quê? Vai ter aflição do quê? O Messias chamou seus seguidores para compartilhar o seu sofrimento. Jesus disse: eu estou carregando uma cruz, eu vou carregar uma cruz, e eu vou morrer na cruz para salvar alguém. Ei, faça a mesma coisa. Para você carregar a cruz, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar. E outra, Jesus carregou uma cruz, mas para nós ele diz: toma cada dia a sua cruz. Todo dia aparece uma cruz diferente para você carregar. Hoje, pastor, a cruz foi aquele carrossel que estava, misericórdia. Amanhã, pastor, amanhã vai ser em casa. E amanhã, depois de amanhã, pastor, depois de amanhã, pode ter certeza, vai ser o pneu do carro. No outro, pode ter certeza, vai ser o vizinho, vai ser a vizinha, vai ser o cachorro, vai ser... Jesus falou: tome a cada dia a sua cruz, mas não largue ela. Você tem uma cruz para carregar. Tem gente que não, tem gente que só quer escolher cruzes. Não, eu só vou levar essa cruz, esse tipo de cruz aqui eu levo, esse eu não quero, esse aqui não quero, esse aqui não quero, só quero levar essa aqui. Não, cada dia você tem que ter uma cruz. Cada dia você tem uma cruz. Tem gente que só tem cruz no sábado quando vem para a igreja. Tem gente que só tem cruz quando vem, deu uma hora para ir para a igreja. Aí é uma cruz para ir para a igreja. Vou para outro lugar, não tem cruz. Mas para ir para as coisas de Deus tem cruz. Meu Deus do céu. Para fazer as coisas de Deus é cruz. Para fazer as coisas do mundo não tem cruz. Algo está errado. Jesus disse que todo dia você tem uma cruz para carregar. E não é só para vir para a igreja. Você tem uma cruz lá na sociedade, aonde você tem que dar um exemplo para essa sociedade. Você tem que mostrar que você é um cristão para essa sociedade. É uma cruz que você tem que carregar. Quando você precisa falar a verdade em vez de falar mentira, é uma cruz que você tem que carregar. E Deus é o Pai de toda consolação. Por quê, pastor? Porque isso é uma aflição do justo. E eu vou provar para você. Olha só, os cristãos não foram convidados para ter uma vida de glamour. Os cristãos foram convidados para compartilhar uma carregação de cruz. O próprio Jesus falou, foi lido aqui, Lucas 9:23, e disse a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pastor, segundo ponto, os cristãos do Novo Testamento, tanto judeu quanto gentil, foi prometido perseguição e sofrimento. Quer ver? Pastor, nós servimos um Deus que é Pai de toda consolação. Por quê? Porque Jesus nos disse. O que diz lá em Marcos capítulo 10, 29 e 30? Marcos 10, 29 e 30, lê aqui, irmão Fábio. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, campos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmão, você viu quanta coisa que tem que deixar ali? Você viu? Você viu quanta coisa que tem que deixar ali? Jesus falou, olha aqui, ó. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor a mim e do Evangelho. É muito sério isso aí. É uma aflição. É uma aflição que precisa de consolação.
E a consolação por você negar tudo por amor a Cristo não vem da face da terra, vem de Deus. Entendeu? A recompensa por você abandonar tudo, muitas das vezes abandonar uma pessoa que não acredita no mesmo Deus que você acredita, mas você acredita, você está abandonando tudo. Não vou fazer isso, eu vou servir o meu Deus. Você está abandonando por causa de Deus. Deixar casa, olha só. Quantas pessoas aqui, irmãos, poderiam estar em casa, no ar-condicionado, deitadinho no sofá, assistindo um filme? Não, eles estão aqui por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Serão recompensados 100 vezes mais. Entendeu? Quantos deixaram filhos? Quantos estão servindo a Deus? Os filhos não estão servindo a Deus aqui, pastor. Mas nem por isso desistiram. Por quê? Porque eles creem num Deus de misericórdia. Eles estão aqui porque a intercessão deles vai trazer os filhos para a casa do Senhor. Mas se eles não estivessem aqui, a consolação de Deus não ia entrar em ação a nosso favor. O que nos faz forte diante de Deus numa situação dessa? O Pai da consolação. 100 vezes mais, a Bíblia diz aqui, ó, o próprio Cristo, olha aqui, ó, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Está falando aqui, porque tem gente que pensa que vai receber as bênçãos lá no céu. Irmão, você pode ser abençoado aqui na terra já agora. Nós não temos que ter esperança da recompensa aqui na terra, mas Deus nos abençoa aqui nessa terra já. A nossa esperança é lá no céu, mas Deus, Ele abre as portas para nós termos, comer do melhor do fruto dessa terra. 100 vezes mais. Você não tem uma vida miserável, você tem uma vida de fartura. Tem muita gente que pensa que tem e não tem. Tem muita gente que pensa que não tem, tem 100 vezes mais. Dá uma olhada na tua vida espiritual para ver se você não tem 100 vezes mais lá dentro. Dá uma olhada no teu celeiro para ver se você não tem 100 vezes mais lá dentro. Dá uma olhada na tua fé, na tua paz, para ver se você não tem 100 vezes mais lá dentro. Dá uma olhada na sabedoria que você tem na tua boca, na tua língua, no teu coração, para ver se você não tem 100 vezes mais lá dentro. Nas tuas decisões, nos teus negócios, na tua palavra, no teu conselho, no teu andar, no teu levantar, Deus tem te dado 100 vezes mais. E muitas das vezes pensamos, não temos nada. Você tem 100 vezes mais. Jesus falou aqui, está falado. Se Jesus falou, está falado. Ele é a voz do Pai aqui na terra. Para aqueles que acreditam, isso aí é um bálsamo para aqueles que estão em aflição. Pastor, para aqueles que estão junto na cruz com Jesus, carregando a cruz aqui na face da terra, Deus é o Pai da consolação. Deus é o Pai da consolação. Salmo 34, versículo 20, diz bem assim, ó: o justo passa por muitas adversidades, mas Adonai, o Senhor, o livra de todas. Essa palavra é muito forte. Jó passou por doença, Jó passou por crise financeira, Jó passou por perda de filho, Jó passou por tudo, mas Deus o livrou de todas. Se eu fosse abrir aqui um entre-parênteses aqui agora para você testemunhar, ia ter muitas pessoas dizendo aqui: o pastor, eu tinha isso, Deus me livrou. Pastor, eu era para estar assim, Deus me livrou. Pastor, eu não era para estar aqui, Deus me salvou. Pastor, o justo Deus livra, o justo Deus traz. A Bíblia diz: o justo passa por muitas adversidades, mas Adonai livra de todas, porque Ele é Pai da consolação. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele falou isso: tu vais sofrer pelo meu nome, tu vais sofrer pela minha obra, tu vais sofrer por me amar, por defender, por ser minha testemunha, mas tenha bom ânimo, eu venci e eu vou te ajudar a vencer também. Vocês são vencedores. Algo interessante, pastor. Olha só, em segundo lugar, Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por nós. Pastor, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Não existe cristianismo sem cruz.
Hoje está aí aparecendo um monte de igrejas aí que é fácil servir a Deus. Você vai lá, pastor, não tem uma palavra que te constrange, não tem uma palavra que denuncia pecado, não tem uma palavra de orientação, não tem uma palavra de vida, é só palavra de bom, é só palavra de abundância, é só palavra de bênção, benção. Você sai, volta da mesma maneira que você entrou. Você sai, poxa, mas eu tanto olhei para... Chega em casa é a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque a palavra não faz virtude. Ela não vem do céu. Ela não vem de Deus. Porque a palavra que vem de Deus, irmã Daniela, a primeira coisa que ela faz é te constranger ao arrependimento. Quando João Batista veio na beirada do Rio Jordão, ele veio pregando bem assim, ó, e olha que ele veio pregando Jesus. Ele veio pregando o Messias. Ele veio para anunciar o Messias. Pois a primeira pregação que ele foi assim, ó: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Ele não veio passando a mão na cabeça de ninguém. Ele veio dizendo: arrependei-vos, arrepende. E eu vejo antes de Jesus essa pregação, e eu vejo depois de Jesus a mesma pregação. Pedro, Paulo, todos os discípulos, Filipe pregando: arrepende-te, 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 arrepende-te. Olha só que interessante, a palavra grega para tribulação é triplis. Essa palavra descreve sempre pressão física real sobre o homem. De acordo com a antiga lei inglesa, os que obstinadamente se negavam a confessar seus crimes, colocava-se pesadas cargas sobre o peito e era pressionado e esmagado até a morte. Essa era o sentido literal da palavra triplis. Tribulação, pressão, triplis. Uma pessoa que está em tribulação é uma pessoa que está com um peso pressionando em seu peito. No original, quer dizer isso. Pastor, quantas das vezes nós estamos pressionados? E aí Jesus vem bem assim e diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu... O que Jesus faz? Ele toma o nosso peso, a nossa opressão, e coloca sobre ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Acho interessante, meus amados, que o escritor diz que essa tribulação incluía provações físicas, os perigos, as perseguições, ansiedades, experimentadas no desempenho da sua comissão apostólica. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições, muitas perseguições, e nós vamos aprender nessa segunda carta de Coríntios. Ainda ele concorda com o escritor quando disse que as provas jamais são fáceis, mas é por intermédio delas que Deus burila e molda o nosso caráter. Nenhuma pessoa que não tem experiência pode contar uma experiência. Nenhuma pessoa que não passa por luta pode contar uma vitória. Não adianta você dizer eu tenho vitória, se você não consegue passar por nenhuma luta. Não resiste luta, foge da cruz. Não adianta você dizer eu consigo sobreviver no deserto, mas nunca botou o pé na areia do deserto. Nunca passou uma sede no deserto. Nunca fez a carne sofrer no deserto. Entendeu? Agora, aqueles que sofreram, estão sofrendo, muitas das vezes sofrem no deserto, eles podem dizer bem assim, ó: pode ir que você aguenta, pode ir que você aguenta, pode ir que você aguenta, pode enfrentar que você vence, pode ir. Mas não vou, você vai conseguir, pode ir, eu consegui. Quem passa pelo deserto, irmã Daniela, consegue orientar aqueles que estão no deserto a não desistir no deserto. No deserto você faz assim. Quando você estiver no deserto, diácono irmão Gelson, nunca, jamais negocie com Satanás. Só pode falar isso quem passou. Por isso que Jesus deixou esse exemplo para nós, porque ele sabia que um dia nós ia passar por desertos.
Um dia nós ia passar por tribulações, um dia nós ia passar por tribulações, por tentações. Satanás iria vir nos oferecer o mundo e nós ia ter que ter alguém para nos orientar. Não toma isso, não faz essa decisão, não aceita isso. Alguns se perderam no deserto. Alguns lá no deserto, quando estava quase no finalzinho da provação, se entregaram para Satanás. Já estava quase no finalzinho, a luta já estava passando, era só mais umas horas, talvez alguns minutos, talvez faltava um dia, 2 dias. Não vai dar mais, não aguento mais. Te dou, se prostra, tá bom, aceito, então beleza, de boa. Deixou Jesus e aceitou. Estou no deserto até hoje. Acho interessante. Agora, para nós encerrar, antes de trabalhar por meio de nós, pastor, Deus trabalha em nós. Antes dele usar um vaso, irmã Zélia, ele primeiro molda o vaso. Se precisar, ele quebra o vaso, ele amassa o vaso, ele esmaga o vaso, porque o vaso que ele quer usar tem que estar da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. Tem muito vaso que não gosta quando Deus fala, que não gosta quando Deus molda, que não gosta quando Deus começa a cutucar na ferida, começa a cutucar nos tocos de lixo que tem ali no meio do baro. E Deus está amassando o vaso, Deus está amassando o baro. Tira isso, não, isso aqui não quero que tire. Tira isso aqui para fora, porque se tu quiser que eu te use, tu vai ter que se libertar disso aqui. Deus, ele quer nos usar. Deus, antes de nos usar, ele nos molda. Nós somos nossas próprias ferramentas e elas precisam ser afiadas. Hoje vocês estão na casa do Senhor e o oleiro e o ferreiro está molando vossas vidas, está afiando vossas vidas. Para quê, pastor? Para que quando vocês estão lá fora, a arma de vocês está afiada na vida de vocês. Outra coisa, no deserto aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. O que é mais importante no deserto? A provisão? Não, é o provedor. Ah, pastor, eu estou no deserto, mas Deus, ele vai mandar maná. Então você está no deserto preocupado com o maná. Tu está vivendo nessa terra preocupado com a carne e com o arroz. Tu tem que se preocupar é com Deus que vai mandar a carne e o arroz para você. Porque se você não tiver ele, meu amigo, o arroz e a carne acabam. Olha que interessante. No deserto Deus trabalha em nós antes de nós trabalharmos em nós mesmos. Os maiores líderes de Deus foram treinados no deserto. José do Egito foi provado no deserto, da prisão antes de ser conduzido no palácio. E olha que a provação não dá mais tempo, mas se eu fosse entrar, mas eu aprendi na aula ontem que eu não posso sair fora do assunto. Mas se eu fosse entrar na provação do José no deserto, nós vamos ver que a primeira provação que José teve foi com os irmãos. Foi com os próprios irmãos, por causa da capa. Os irmãos não gostaram da capa que José tinha, jogaram ele no deserto, e dali cova, e dali cadeia, e dali. Ainda bem que José confiava no Deus da provisão e não na provisão. Por que, pastor? Me diz por que, irmã Clédis, que José confiava no Deus da provisão e não na provisão? Porque a provisão nem deixaram com José. O pão que José levou para os seus irmãos, até isso tomaram dele. Irmão Fábio, ainda bem que ele não dependia, né, irmão Diácono Madael, do pão. Ele dependia de Deus. A provisão que Deus tinha providenciado para a família e para os irmãos de tão egoístas não deixaram José compartilhar. José ficou aquele tempo todo na cova sem pão, mas não ficou sem Deus. Ficou na cova sem pão, irmã Lenice, mas ali na frente, José foi um dos maiores construtores de celeiros de trigo para fazer pão, não só para ele, para o Egito, para Canaã e para aqueles que tomaram o pão que era de José. Muito lindo, né? Meu Deus do céu. Oh, Jesus querido. Olha só que interessante. Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por meio de nós.
Não dá mais para nós continuar, mas o capítulo 1, versículo 4 diz bem assim, ó: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por quê? O crente precisa ser como o mar da Galileia, e não como o mar morto. Por quê, pastor? Porque o primeiro mar da Galileia, ele recebe as águas do Rio Jordão e distribui para toda Canaã. Pastor, e o mar morto? Recebe a água de toda Canaã e não distribui com ninguém. Tudo que cai no mar morto morre. Deus te chamou para ser um mar da Galileia. Shalom, se prepara para adorar. Deus te chamou para ser um mar da Galileia. Tudo que você cai na tua vida, todas as abundâncias, toda a consolação que cair na tua vida, é para você distribuir com o teu irmão, é para você compartilhar com as tuas irmãs, é para você ajudar o próximo. Deus te deu abundância, Deus te deu misericórdia, Deus te levantou, Deus te salvou, Deus te curou, Deus está te abençoando, Deus te deu paz. Ei, compartilha com quem não tem. Por quê, pastor? Porque Deus quer usar nós. Deus precisa de nós como ferramentas nas mãos dele. Então nós temos que tudo que ele faz por nós é para nós compartilhar. Ele é o Deus da consolação, ele é o Pai da misericórdia, ele é o Deus que nos ajuda, ele é o Deus que nos capacita. Para quê, pastor? Para ficarmos com essa bênção conosco? Não, para nós distribuirmos para aqueles que não têm.